Fala pessoal, vamos dar uma olhadinha no gerenciamento de risco aí do Mini-Índice, tá? Vamos falar um pouco sobre ele, ok? É importante, são a minoria das vezes aí que a gente precisa fazer esse gerenciamento, mas quando precisa é necessário, principalmente para trade puro, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha que a gente pode fazer. Separei alguns pontos importantes aqui para a gente dar uma olhada, né? Regras básicas aí para a gente olhar. Acredito que a fonte está boa aí de tamanho. Vou até aumentar um pouco aqui para ver se todos enxergam bem. Deixa eu só dar uma fonte aqui, vou dar só uma aumentada no tamanho para não ter perigo, para não ter erro. Isso. Beleza. Aí eu aumento a tela aqui. A gente tentar fazer o mais saudável possível, né? Sem erros, sem problema. Bom, como a gente vê aí, 1% das vezes pode dar errado, 99%, 95% das vezes nós temos um índice de acerto muito bom, mas quando dá errado, a gente tem que fazer o gerenciamento de risco, né? E eu trato algumas coisas aqui desse tempo que eu tenho de experiência de mercado que eu vejo aí quando dá errado, para a gente ter algo seguro, né? Então, R$500 por contrato fica bem protegido de banca, né? Então, assim, o que é interessante salientar, né? R$500, né, por contrato, né, vezes o número de contratos aqui, ó, vezes o número de contratos é igual garantia necessária. Exemplo, né? Então aqui assim, quando você opera com 2.000 de banca, você vai operar com 4 contratos dentro do setup, que eu já vou explicar, e assim vai, né? R$4.000 até 8 contratos, né? Lembrando para quem está começando no índice, cada contrato alavanca, né? Uma quantidade interessante, então parece que é pouco, né? Olhando nessa ótica, mas se nós olharmos aqui 4 contratos, você está operando no gráfico como se estivesse operando com 100 mil, né? Então, a cada percentual que ele anda para cima e para baixo, 0,20%, 0,4%, 0,6% é em relação a este valor aqui, né? E não é em relação a esse pouquinho aqui de 4. Então, é bastante, tá? A pessoa opera com 8 contratos, está alavancando 200 mil. Então, é importante salientar isso para a pessoa ter uma noção do que é esse número de contratos e por que, né, essa garantia aqui tem que ser respeitado para você ficar tranquilo, para não ter perigo de tomar loss de banca, né? Tentar salvar a operação. Normalmente, 95%, 99% das vezes, quando dá um fluxo para baixo, ele volta para cima arrefecendo. Ontem até arrefeceu, né, no dia 4/1, até arrefeceu, mas não arrefeceu tanto. Então, alguns salvaram a operação, né, e alguns ainda tiveram um pouco de loss, né? Caso não for fazer essa tentativa, utilize o stop do setup, né? Fica aqui, ó, com essa opção, né? Porque aqui você vai dar uma parada, né? Você vai dar uma parada na perda e depois 11h30, meio-dia estabiliza e aí dá para vir tirando no scalp, né? O loss, né? Nesse 1 a 5% das vezes que pode acontecer fora dos nossos 95% de acerto, ok? Beleza, vamos parar nessa ponta aqui. Então é o seguinte, nós temos aqui um range para trabalhar, né? Então o mercado, por exemplo, o mercado está aqui, ó, nesse FIBO aqui, ó, do 132,595, né? E ele deu uma possibilidade de entrada. Nós não temos, tem que lembrar que nós não temos o lado direito, né? Igual ontem, o viés todo positivo. Ó, nós temos isso aqui, ó. Então o mercado começou a querer romper. Opa, tá querendo romper o FIBO aí, corrente, né? Só que ele frustrou, vamos pegar como se fosse esse aqui, ó, e frustrou e foi próximo lá do 132,370. Então, vamos pegar nosso exemplo aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui. Eu só diminuir um pouco a tela aqui para ficar bem claro. Então, o rompimento era ali no 132,565, certo? 595. E não foi de primeira, o ajuste seria no 132,370. E mais um ajuste, se fosse necessário, em 132,145. Até aqui é o limite, né? Limitamos aqui, né? O stop, somando todos eles, 400 pontos no parcial, 132, né? Somando aqui, vamos pôr aqui 132
132.800, abaixo desse fio aqui, ó, porque a gente já teria mais um fio para tentar segurar, então abaixo dele, 132.700 o máximo limite, porque somando todos ele aqui, a gente tem todo esse range aqui para trabalhar, ó, todo esse range daqui para trabalhar, para pelo menos chegar no ajuste e voltar no preço médio. Então, até aqui é o limite, tá? Beleza? Então, vamos supor que ele foi aqui, nós pegaríamos esse valor, mais esse valor, divide por 2. Esse daqui seria o nosso novo preço médio. Então, tudo que estiver acima desse preço agora, ó, 482, ficaria aqui, ó. Tudo que estiver acima desse valor aqui, o 482, a gente está começando a ganhar de novo. E, por segurança, né, elimina o excesso de contrato que precisou fazer esse PM, né, no 482, sobe como se tivesse no rompimento inicial lá, a quantidade de contratos, né? Se tem 2.000 de garantia, 4 contratos, vai ficar com 1, porque a gente vai ter que abrir espaço para um ajuste, 2 ajustes de novo e os novos stops. Então a gente ficaria assim, ó. Nosso PM 482 e a gente liberou espaço, olha só que interessante. Liberou espaço para pegar só no próximo fibro, porque ele já testou esse fibro daqui, ó. E libera também o fibro de baixo agora. A gente está com um contrato de novo nessa nosso exemplo, né? E o range pode até manter ou baixar, pode baixar até 100 pontos no stop aqui, ó. Porque a gente está como se estivesse começando de novo. A gente começou de novo com esse PM, né? Se pegar, aí como se a gente tivesse entrado no 482 e liberou de novo aí espaço, né, para 132, 445 e divide por 2. Agora o nosso PM seria esse aqui, ó, né? Voltou no preço médio, como se tivesse começado de novo, né? Como o range aqui já tá, o IFR já está baixo, daria até para manter, né? Daria até para manter esse fibro. E aí a gente tem que ser na hora ali, né? Eu determino se vale a pena manter, porque já está quase 200 pontos, ou se a gente baixa um pouco, deixando o ELI dele. Setup do ELI, 100 pontos abaixo do FIBO, ó, né? 100 pontos abaixo do FIBO é setup do ELI. Aí eu determino, né, esses pontos, porque o IFR já está bem baixo. Pegando num dia normal, isso aqui sobe. Então, o problema maior é o 5 a 5% das vezes que está errado, né? Que é a nossa estatística lá. Ano passado deu uma vez errado. Esse ano pegou ontem, no dia 4, né? E a gente vai mantendo essa lógica, mas mantém o stop, principalmente se não for girar. E outra coisa, deu stop, ainda dá mais uma chance de tentar no mesmo dia, tentar mais uma puxada, porque chega na hora do almoço, ó lá, hora do almoço, ó, o mercado puxou 700 pontos, depois aqui, ó, desceu, puxou, aqui lateralizou bem, né, 300 pontos, aqui no FIBO, olha lá, quase 400 pontos, ó. Então deu para fazer uns scalps aqui, muitos fizeram salvar a operação, tá? Então é importante também, se estopar, tem mais uma chance aí de entrar, para tentar ir diminuindo os preços, né? Diminuindo os negativos, e às vezes até salvar a operação. Se a gente conseguir salvar a operação nos dias ruins, os bons abatem os dias ruins, tranquilamente, né? Então esse é um ponto interessante. Deixa eu deixar isso aqui para cá. Outra coisa, pegou alvo, protege no zero, não tem ajuste, né? Então passou o preço, começou a andar, protege a operação, e alvo, tocou no alvo, eu avalio o próximo setup. Já vamos para o próximo setup. Eu avalio a entrada no próximo, né? Aqui temos que considerar que muitas vezes sobe em 90% dos casos, né? Então, quando eu falo assim, tá girando, né? Tá girando, então ele pode tirar no zero e subir. Acontece também. Mas entre subir e proteger, né? Tem que avaliar se vale a pena. Se não for girar, aí o ajuste é válido. Fica ativo o ajuste no setup corrente, você está quitada a operação. Eu ajudo um particular lá se for o caso. Tá? O mercado disparou a favor da tendência e protegendo a operação os alvos anteriores. Né? Então está no alvo, né? Tá indo bem, está subindo, ou caindo. Né? Vamos pegar o exemplo aqui da descida. Ó. Pegou nesse alvo, a entrada está lá em cima, protege nesse aqui. Ó. Passou por debaixo, protege. Passou por debaixo, protege. Lógico, uma hora pode tomar, mas está protegido.
né? Tá tranquilo lá na operação, né? Então é isso aí que é importante. Outra coisa que evita aí também colocar o stop, no caso do trade, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir melhor aqui, ó. Então nós temos aí o problema maior, né? Uma barrinha de 0 a 0, né? E a pessoa ganha um dia R$200, 300, 150, vai ganhando. E no dia do loss, perde assim, ó. Aí vai demorando, demora de novo a recuperar, né? Aí foi um dia bom aí, dá uma pancadinha. E aí quando perde dessa forma aqui, ó. Né? Então, para evitar isso, coloca uma perda máxima. É o que eu chamo de meta reversa, né? Meta reversa. Você limita a sua perda, dá uma limitada aí na perda também. Então, no dia que perder aí 200, 300, que é a meta, né? Chamado de meta reversa, perdeu esse valor, no outro dia recupera, acabou. Livro, bola para frente, a escadinha aí dos ganhos ela vai subindo, né? Vou ganhando. Opa, perdi. Vou ter que ir para baixo. Perdi o mesmo tanto que eu ganho. Arrisquei 2, perdi 2 dias. Beleza, no outro dia, né? Lembrando que o acerto é 95% das vezes no setup, então, e vai indo, ó, perdi 3, mas beleza. Outro dia passa e vai indo, entendeu? Então essa é a ideia. Por isso limitar aí a perda, né? Limitar de alguma forma a perda, não deixar correr, porque mesmo que você saia e depois o mercado estabilize, dá para tentar salvar a operação. Normalmente salva também, né? Zerando aí a perda do dia. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração para fazer. Respeitar também as entradas, né? Normalmente eu olho aí por IFR, MACD e cenário, né? E 95% das vezes dá certo. E olho também as ADRs e tudo mais, fico antenado às agendas, né? As agendas principal da agenda, principalmente as mais fortes, né? São as que mais impactam aí. Então a gente tem que fico também de olho para a gente aí. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então seria essa a regra básica, né? Usar o stop justamente para limitar a perda e dar a possibilidade no dia também de fazer o ganho, né? De recuperar a perda aí. E às vezes até meta. Alguns ontem fizeram boas metas até, né? E deu tudo certo, né? E alguns deixaram correr, que é o perigoso, né? Principalmente em trade puro, que o relógio está contando aí. Tá? Qualquer consideração a mais, a gente refaz o vídeo, mas tá show de bola. Essa aqui fica uma boa cartilha aí.